texto bíblico, a exposição de Gênesis, dando continuidade aqui, irmãos. Gênesis capítulo 2. Hoje vamos encerrar eles, se o tempo assim me ajudar e Deus permitir. Vamos tentar encerrar aqui este capítulo. Gênesis 2, versos 18 ao 25, tá? Então deixa a sua Bíblia aí, nesta sessão. Primeira leitura, King James Fiel, 1611, diz o seguinte: E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor, Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar. E os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Verso 20. E Adão deu nomes a todo o gado, a toda ave do céu e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Verso 25, e último. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, misericordioso, justo e fiel, estamos aqui, Deus, diante das Escrituras, que tanto tem a nos ensinar. Mas precisamos de um coração ávido, preparado para receber a sua palavra, Deus. Que o Senhor, Pai, conceda a nós a capacidade de entendimento, de absorção e de aplicação em nossas vidas, perante o texto que está aqui diante da sua igreja. Que o teu Santo Espírito nos conduza pela tua verdade, nos convencendo, renovando a nossa mente, transformando o nosso viver. E que o nosso relacionamento pactual, Deus, cresça, porque estamos diante, Deus, de uma aliança. Estamos diante de um texto que fala de uma aliança instituída pelo Senhor. Obrigado, Pai, por mais este momento onde podemos ouvir da tua palavra e responder assim, conforme a ação do Espírito em nós. Que o Senhor me ajude na exposição, que o Senhor me ajude, Deus, na condução aqui deste sermão, em nome de Jesus. Amém. Amados, Gênesis 2, verso 18 ao 25, será a sessão trabalhada. Hoje, o que nós trabalharemos aqui, o tema da mensagem, está relacionado com o que ela aborda: a criação da mulher e a instituição do casamento. Semana passada nós vimos a criação do homem, correto? Nós vimos o ambiente em qual ele foi colocado e as designações de Deus para o homem. Nós vimos que ele ficou incumbido de cultivar e guardar o jardim do Éden. Então, em seu estado santo, em seu estado perfeito da criação, o homem já trabalhava para o Senhor. Então, nós entendemos que o texto nos diz que o ambiente em que nós somos inseridos é o ambiente determinado por Deus para que nós possamos se relacionar com Ele. O seu relacionamento não é somente nas suas orações individuais,
somente nas suas leituras individuais, mas sim em como você interage com o ambiente determinado e colocado para você viver. A estrutura do livro de Gênesis sempre é colocada aqui para que os irmãos nunca se esqueçam. O objetivo de Moisés, então, é apresentar um Deus criador, um Deus que iniciou os pactos, um Deus que iniciou tudo. Então, o Bereshit, Bará, Elohim, né, que são as primeiras palavras de Gênesis capítulo 1, Bereshit já é sugestivo, que é o início de tudo. Então, Moisés, ele não quer trazer argumentos científicos, ele não quer debater com ateus, ele não é isso. Ele está escrevendo para um povo que crê em Deus. Crê como um Deus que inicia, que trabalha em favor do seu povo. E nós vemos isso em Hebreus, quando ele diz que cremos na fundação do mundo, na criação de todas as coisas, pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, correto, irmãos? Então veremos não só o início das alianças, a criação do homem, mas também veremos o início da desobediência, a quebra dos pactos. Então, amados, o livro de Gênesis é o livro que nos retrata nossas origens. E olhar para as nossas origens é olhar para o propósito. Tudo aquilo que para não sermos pessoas vãs, vivermos em vaidade, buscando coisas mundanas, o livro de Gênesis é excelente para nos firmar em solo firme na rocha, que é Cristo Jesus. Então, amados, o capítulo 1 de Gênesis, nós vimos todo o relato dos 6 dias, toda a criação que Deus efetuou nos 6 dias. E agora, no capítulo 2, nós temos um grande parênteses, nós temos Deus, ele explicando os detalhes de como ocorreram todos os fatos da criação nos 6 dias. Então, encare o capítulo 2 de Gênesis como um parênteses. O texto em tela vai continuar dizendo sobre o 6º dia. Porque foi no 6º dia, conforme o capítulo 1, que nós já expomos aqui, nos versos 27, ele criou o homem e a mulher, ele criou macho e fêmea. Porém, o verso 27, digamos que está resumido. Mas como ele fez isso? Então, agora nós veremos como que foi essa criação. Já falamos do homem, como eu disse, e agora falaremos da mulher. Já consideramos, então, amados, aqui em tela, vamos considerar a criação da mulher. Embora Deus tenha criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, como diz nos versos 26 e 27 do capítulo 1, ele não criou eles no mesmo instante e da mesma forma. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, segundo o relato bíblico, é que Deus teve uma tratativa com o homem e teve uma outra tratativa com a mulher. Nós somos distinguidos em tempo de criação e em forma de criação. Porque a mulher saiu da costela e o homem do pó da terra. Então nós temos distinções, sim. Porém, os dois são feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz o relato no capítulo 1. Então, amados, não os criou no mesmo instante, nem da mesma forma. Isso veremos no texto. Entre o homem e a mulher, há diferença também de papéis instituídos. Deus não entregou as mesmas funções e tarefas que ele deu para o homem, ele não entregou para a mulher. Hoje, para muitas mulheres, esse assunto aqui é muito machista. Hoje, para muitas mulheres, esse assunto aqui ele é desajustado com o que a sociedade está pregando. Mas eu estou lidando aqui com os irmãos expondo o texto bíblico, irmãos. Então, amados, entre o homem e mulher, desculpa eu lhe falar, mulher, há diferenças de papéis. Mas não de dignidade e de valor. Então são duas coisas que nós precisamos determinar. Porque quando eu falo de distinção entre homem e mulher, nós podemos, pela ação pecaminosa em nós, falar que a mulher tem menos valor e menos dignidade do que o homem. Isso já é um oposto extremo. Não, nós estamos falando da tratativa de Deus com a mulher diferente da do homem apenas.
Os dois são imagem e semelhança de Deus. Os dois possuem dignidade e valor diante de Deus. E o Novo Testamento está totalmente alinhado com o relato de Gênesis, como os irmãos verão, por exemplo, em 1 Coríntios 11, verso 8 e 9, tá? Mais para frente eu colocarei o texto aqui. Vamos entrar no texto e vamos buscar o entendimento do Senhor para essas palavras gloriosas, tá? O verso 18, utilizando a João Ferreira de Almeida, ARA, né, revista e atualizada, vai dizer o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então veja, Moisés ele continua tratando com Deus com Jeová, né, Jeová, ou Yehoah, depende aí da pronúncia, Elohim. E quando ele aplica a palavra Jeová ou Yehoah, ele está falando sobre um Deus de alianças. Ele quer destacar o envolvimento de Deus para com a criação, o relacionamento. Então, amados, a última ordem que nós vimos, porque estamos diante de um diálogo aqui, de uma fala, perdão, de Deus, porque o verso 18 disse mais o Senhor, ou seja, disse algo em complemento, disse mais coisas. E a última ordem expressa foi a permissão que ele deu a Adão. Os versos 16 e 17, vamos resgatar para a compreensão. O que disse mais Deus? Nós podemos entender aqui o que ele disse antes, o que é precedente. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, então aqui está a primeira fala, de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. Então ele permitiu que Adão tivesse acesso a todas as coisas. Mas o verso 17 tem a proibição, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, tu certamente morrerás, tá? Então aqui é a última fala, e Deus continuou dizendo. Deus continuou falando. E o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. A ideia escrita aqui, amados, do verbo estar, porque é um verbo aqui, esteja só, então o verbo estar, e é um verbo hebraico, um verbo kal, e o verbo kal ele sempre vai ser na voz ativa, ou seja, o sujeito executa a ação, tá? Então, quem é o sujeito no verso 1? Quem executa a ação? O homem ou Deus? Deus. Então, amados, o verbo aqui já é sugestivo, tá? Quem levou a concepção, quem teve a concepção de olhar para o homem, analisar o homem e definir, não é bom que ele esteja só. Isso partiu do próprio Deus. Porque Adão não tinha consciência, concepção do que é ter uma auxiliadora. Do que é não estar sozinho. Então, quem analisou o estado do homem, quem viu a condição do homem como não boa, foi o próprio Deus. Então, veja, amados, a ideia escrita do verbo estar é que o homem não estava servindo para a sua finalidade e propósitos completos. Nesse ponto é que o ser humano está pronto e aparentemente suprido de todo o necessário para a vida. Então o Criador interrompe ali a sua obra e chega à seguinte conclusão: não, ainda falta algo. É tão interessante isso, porque diante da beleza que foi exposto do Éden aqui, estão lembrados semana passada? As pedras preciosas, o ouro puro, as árvores, o cheiro, tudo era propício. Tudo era bom. Aí você pensa, Adão está pleno. Adão está nas melhores condições. Está ali, sem pecado, tendo um relacionamento com Deus. E nós somos levados a pensar isso também, correto? Mas não, irmãos. Deus olhou para tudo que ele mesmo deu a Adão. Ele olhou para Adão se relacionando com ele.
Adão governando aquilo que ele instituiu, e Deus chegou à conclusão: ainda não está bom. Está faltando alguma coisa. Então nós temos que parar com o pensamento de que a mulher, e existe um pensamento na igreja medieval, principalmente dos católicos romanos, que endemonizam a mulher. Sabiam disso? Eles falam que se não tivesse a Eva no jardim do Éden, Adão não teria pecado. Endemonizam a mulher, como se a mulher fosse um erro da parte de Deus. Sabiam disso? Principalmente os católicos, na era medieval. Esse texto derruba isso. Essa passagem derruba. Porque a condição do homem sozinho, o próprio Deus concluiu que não era boa. O próprio Deus. Então agora, Deus vai complementar. Deus irá concluir, ele colocará o homem em um estado de relacionamento com ele, num estado completo. Lembrando que os meios aonde o homem é inserido fazem parte também do seu relacionamento para com Deus. E o casamento é um deles. Então, amados, quando você pensar nesse estar, nesse verbo estar, você pensa que o homem não está servindo para a sua finalidade total e todo o seu propósito. O homem, ele só vai encontrar a completude da sua finalidade e propósito quando ele se vê completo com aquilo que Deus lhe dá. Ou seja, no casamento. Tá? O que eu percebo também diante do texto? Diante dessa conclusão que Deus teve, de que não estava bom. Correto? Não é isso que diz o texto? Não estava bom. Eu chego à conclusão de que o homem, ele não foi feito só para o trabalho. Porque Adão já tinha trabalho? Sim. Mesmo assim não estava bom. Mesmo sendo algo instituído por Deus. Porque Deus é quem deu o trabalho para Adão. Deus é quem criou tudo aquilo a qual ele trabalhava. Só trabalho não completa o homem. Adão já se via totalmente envolvido com as suas tarefas relacionais com Deus. Cultivar e vigiar, como você pode ler no verso 15. Onde diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então o homem já estava trabalhando. O homem já estava gerando. Acordava cedo, o sol raiava, ele acordava, né? Ia lá, arava a terra, limpava, enfim, cultivava o jardim do Éden e vigiava. Mas, amados, ele também estava nomeando os animais. Ele estava nomeando, como veremos no relato. E ao mesmo tempo, exercendo esse papel, ele estava se relacionando com Deus. E tudo era bom. Mas não estava completo. Isso nos mostra que o homem que não cuida devidamente da sua família e que desvia a função sacerdotal, ou ele vive apenas para si mesmo, ou às vezes você conhece pais que priorizam apenas o trabalho e negligenciam a família, passam horas e horas dentro da empresa e não cuida da esposa, não cuida dos filhos. Essas pessoas, irmãos, estão distorcendo o propósito para o qual foi criado. Porque se fosse apenas para o homem trabalhar, Deus não ia chegar à conclusão de que ele não estava completo. Deus instituiu o trabalho? Sim. É algo santo? Sim. É algo que nos faz relacionar com Deus? Sim. Mas não é só isso. E colocar as nossas forças apenas para isso, acaba se tornando pecado. Não se trata também, amados, de apenas gêneros. Ou seja, essa reflexão do Criador, no sentido de que ainda não é um ser humano real, por ele pretendido, ou seja, completo, na profundidade, no caráter da existência, de dois gêneros, ele eleva ao plano da consciência reflexiva. Não é bom que o ser humano esteja só. Então ele ainda dá um passo adiante nessa reflexão, antepondo a criação da mulher. Ou seja, eu não posso dizer que um homem
Ele é homem completo sem uma esposa. Eu não posso exaltar o meu gênero sem a minha esposa. Eu não posso falar que eu sou suficiente, somente eu, sozinho. É um erro chegar a essa conclusão sem a minha esposa, sem o sexo feminino, sem a fêmea. O homem, eu tenho certeza que você já deve estar pensando no celibato, né? Eu sempre digo que celibatário é um dom de Deus. Quem supre toda essa deficiência, quem completa o homem nesses casos? O próprio Deus. Mas são pontos fora da curva. Não é sobre isso que eu quero falar por hoje. Eu quero falar sobre o homem criado. Sobre o propósito. Aí você começa a refletir sobre a importância da mulher. Eu só vou encontrar, então, o propósito da minha existência, a completude de mim mesmo, a profundidade do meu ser, quando Deus me der uma esposa. Uma esposa. O gênero feminino completa, então, o masculino. E Deus diz: far-lhe-ei uma ajudadora. Como eu disse, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Fez macho e fêmea também, masculino e feminino, homem e mulher. Os fez em momentos diferentes, de formas diferentes, como foi dito, e com papéis diferentes. Deus criou a mulher para o homem. A mulher aqui é uma dádiva do amor de Deus para com o homem. É o coração de toda a criação. Pois de toda a criação disponível que estava ali para Adão, nada lhe completava. Não lhe servia. Pois esta teria de ser aquela que olha nos olhos, que é uma coigual. Amados, essa palavra ajudadora, ela tem alguns significados. Além de ajuda, ela pode ser traduzida como socorro. O homem estava, então, incompleto e Deus forneceu o socorro para lhe completar. A palavra auxiliadora, em complemento para o propósito do homem, significa o que, irmãos? Que o homem estaria destituído de propósito. Ele não conseguiria se relacionar com Deus completamente sem a mulher. Isso deveria você que é marido, começar a valorizar mais a nossa esposa. Começar a amar mais a nossa esposa. Por quê, amados? Eu falei que as mulheres que iam, ficar incomodadas com o texto de hoje, mas não só. Eu diria que ao destacar a mulher no texto, o mais atingido é o homem. É o homem. Deveremos olhar para esse texto e valorizar mais as nossas mulheres. A mulher é o socorro do homem. A palavra, amados, para ajudadora é Iezer. Aqui é um substantivo absoluto. O que é um substantivo absoluto, no estado absoluto? É a forma padrão de uma palavra que funciona como um adjetivo, ou até mesmo um particípio, ou seja, ele está comunicando a função. Está trazendo a característica da mulher. Ajudadora aqui, ele está definindo a função mulher. E perceba, ele diz, far-lhe-ei essa auxiliadora. Então a mulher como ajuda, socorro ao homem. Então veja, amados, o casamento, então, porque se eu olhar profundamente para esse texto, eu estou vendo que é a união
de duas pessoas, correto? Eu estou vendo Deus colocando duas pessoas, complementando duas pessoas. Eu estou falando então sobre casamento. E quando eu penso no prisma do texto, em fidelidade ao texto, o casamento, eu posso concluir que ele não nasceu no coração do homem. O celibato, ele me ajuda agora nesse caso. Porque tem muitos que podem pensar, eu quero casar. Mas é uma vontade própria e egoísta. Você deve pensar que o casamento, e Cristo diz isso em Mateus 19, é dado. Casamento não é vontade própria. Casamento é algo dado por Deus. É um ministério, é um dom, é uma dádiva. Assim como estamos vendo aqui no texto. Então, amados, perceba, o casamento não nasce no coração do homem, mas no coração de Deus. Portanto, não é uma instituição humana. E isso também delimita a ação do governo, do Estado, de quem quer que seja no casamento. Quem define o que é casamento? Deus. Por quê? É uma instituição dele, não do homem. O Estado não tem poder de ditar as regras sobre o casamento. O Estado não tem poder de falar que dois homens podem se casar e dizer que aquilo ali é legal. Não, porque não é uma instituição do Estado, é uma instituição de Deus. Não nasce no coração do homem, nasce no coração de Deus. Pastor, eu queria tanto casar. Almejo tanto uma esposa. Digo que em partes isso é louvável, mas a última palavra é de Deus. Quem vai enxergar a sua necessidade, e que realmente existe, segundo o texto, é o próprio Deus. Ele te conhece? Conhece. Então é Ele que vai te fornecer esse complemento, e não você com as próprias forças. Por que muitos casamentos, irmãos, são feitos em pecado? Existem alianças que são feitas em pecado? Muitas. Por vontades egoístas. Existem pessoas que, e eu conheço várias, que se casam para se livrar das regras das casas dos pais. Tá? Primeiro motivo egoísta. Porque está muito carente. Aí quer se ver em outra pessoa. Isso também é pecado. Qual mais? Se casa satisfazer o desejo sexual. Também é pecado. O primeiro que olhou para o homem e enxergou as necessidades foi o próprio Deus. Não é você que determina a sua necessidade. Se Deus é o nosso Criador, Ele conhece a nossa inteireza. Ele conhece tudo. Então não sou eu que determino. Essa é a primeira coisa que nós devemos olhar para o texto. Nesse aspecto de casamento. Então, amados, sendo assim, podemos dizer que o casamento foi idealizado por Deus para ser o quê? Se é Deus que institui esse meio, é uma antessala do céu. Não o porão do inferno. Porque hoje a sociedade está empregando que o casamento ele é ruim. A sociedade está falando que duas pessoas têm que apenas se juntar para ter objetivos diferentes, mas para ter uma casa em comum. E que a partir do momento que essa pessoa estiver interferindo nos objetivos dela, ela rompe com o contrato. O homem acha hoje que ele é totalmente o gerente do seu casamento. E não é. E acaba se tornando então o porão do inferno. E não a antessala do céu. O casamento instituído por Deus é para ser um meio divino, um meio santo, um meio consagrado. As pessoas devem olhar para o meu casamento, para o seu casamento, marido e mulheres, e ver que aquilo realmente é algo de Deus. Um dia, almoçando com a minha esposa, eu pude ver a antessala do céu e o porão do inferno, num restaurante. Não sei se ela lembra. Mas do meu lado, e era mais ou menos no meio-dia, né? Eu fui almoçar. E era domingo. Fui almoçar. E eu vi à minha direita uma família
que provavelmente estava vindo da igreja, o papai, a mamãe e 2 filhinhos. Tudo arrumadinho, bonitinho. E na minha esquerda, 2 homens barbudos se beijando. Incrível que estava à esquerda, né? Com a fila da esquerda, né? As coisas sempre batem, né? E a direita, aí eu olhava para a esquerda, o porão do inferno. E eu olhava para a minha direita, eu via a antessala do céu. Como era lindo aquela família. Eu não estou falando dos amiúdes, do que acontece na casa deles, mas a representatividade que eu vi ali de Deus. Eu vi Deus e vi o Satanás na minha frente. A família deve trazer essa imagem, irmãos. Essa representação de Deus. E não só por causa dos filhos, mas somente o homem e a mulher. Porque não tem filhos aqui nessa história. Deus não instituiu família com filhos aqui. O casamento se dá entre um homem e uma mulher. A sua família é você e a sua esposa. Aqueles que priorizam filhos e não priorizam o casamento também estão distorcendo o propósito da criação. O que complementa o homem não é o filho, é a sua esposa. E você, esposa, vem de complemento ao seu marido e não para o seu filho. Você entende isso? As prioridades, as coisas criadas, o momento, a ordem instituída por Deus, nós não podemos mexer nisso. Nós não podemos distorcer isso. Quantas mulheres que, ao ter filhos, acabam negligenciando seus maridos? Seja em área sexual, seja com o próprio lar, seja para ser a auxiliadora dele. Aí fica, oh, meu príncipe. Não, o seu príncipe é o seu marido. É o seu marido. Ele é o seu príncipe. Ele é quem Deus te deu para que você complemente ele. E não o filho. Entenda que eu não estou endemonizando os filhos. Eu estou falando de pessoas que trocam os propósitos criacionais. E famílias cristãs fazem isso, irmãos. O marido é totalmente colocado para escanteio. Aí coloca um álibi gigantesco. Eu tenho que cuidar da criança. Não, o seu primeiro compromisso aqui na Bíblia é com quem? É com quem? O seu propósito de criação, mulher, é para com quem? Com seu marido. Complementar o seu marido. Ajudar, oferecer socorro ao seu marido. É isso. E não outra coisa. Não se relaciona mais sexualmente com seu marido. Eu estou cansada, tenho que cuidar do filho. Acabou, você está pecando. Você está pecando. Você está distorcendo. Você está dizendo o que Deus não disse, porque Deus olhou para Adão e falou, não é bom que ele esteja só. E você está deixando ele só. Você está deixando o seu Adão só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Eu disse que o Novo Testamento está alinhado com o relato de Gênesis, correto? E certamente estaria, né? Porque a Bíblia não se contradiz. 1 Coríntios 11, verso 8 e 9. Põe aí para mim, Maurício, por favor. Olha o que diz. Os versos 8 e 9 de 1 Coríntios 11. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. O que eu entendo com isso? Que a mulher, irmão, no Novo Testamento também, diz que ela foi feita para o homem. Mas é meu corpo, minhas regras, eu quero viver para mim mesma. Você não foi feita para isso. O seu propósito de existência, tem noção disso? Você existe para complementar quem? O homem. Tem mulher que já parece que está
né, espinhos entrando, né, no ouvido. Talvez esteja assistindo também. E não para por aí, olha só o que diz aqui, no verso 9. Além disso, olha o que ele fala, além disso, Paulo diz, o homem não foi criado por causa da mulher. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Mais para frente, eu vou trazer outros textos. Ele diz que o homem é a glória de quem? No mesmo texto, de Deus. E a mulher é o quê? A glória do homem. A junção, o complemento. O quão longe nós estamos? Eu estou falando dentro da igreja agora, porque eu não preciso nem ir para lá. Mas os conceitos distorcidos dentro da igreja, quanto à função homem e à função mulher. O texto para proibir as mulheres de ensinarem, de serem pastoras na igreja, sabe qual que é o embasamento de Paulo? Quem lembra aí? Sabe qual que é o embasamento de Paulo? Gênesis. Quem recebeu as instruções de Deus diretamente, a revelação de Deus? O homem. O homem foi feito primeiro. O primeiro a se relacionar com Deus foi o homem. O primeiro. E a mulher era para ser conduzida pelo homem, recebendo os ensinos de Deus. A ordem está clara. Então eu posso pensar que uma mulher que quer viver solteira está vivendo fora dos propósitos de Deus? Com certeza. Com certeza absoluta. Porque o seu propósito criacional é complementar o homem. O homem. A palavra hebraica, como eu disse, a ajudadora refere-se a apoio, ajuda, em seu sentido mais amplo. A palavra hebraica auxílio, ajudadora da mulher, que eu já disse, é um substantivo, né? Absoluto, pode ser derivada de uma raiz que significa ser forte. Então, mulher, isso não é demérito. Ter esse propósito existencial não é demérito algum. A ajuda está na força da ação conjunta. A auxiliadora do homem significa um apoio para cumprir a sua tarefa. Certamente, sem sombra de dúvidas, Adão estava tendo dificuldades para cumprir as suas tarefas determinadas por Deus. E ele precisava de força. Da onde que veio essa força? Da mulher. A mulher é quem fortalece o homem. A mulher é quem dá suporte para o homem. Vou ilustrar de uma forma. Muitos falam que Paulo não teria a proeminência, né, o resultado que ele teve em todo o Oriente Médio, praticamente, sem Barnabé. Já ouviram falar isso? Que Barnabé foi alguém que ajudou muito Paulo. A mulher é como se fosse um Barnabé de Paulo. A mulher, quem está ali, ó, nos bastidores. Sabe quando você vê um programa, um filme lindo, né? Um romance. Mas e por detrás das cortinas, quantas pessoas tem trabalhando lá? Nos bastidores, sem ninguém ver. Levando água para o autor. Limpando. Organizando. Estruturando. A mulher é essa pessoa que trabalha nos bastidores. A mulher é quem impulsiona o homem. A mulher é o socorro, é a ajuda, é a força do homem. O homem sozinho é um homem fraco. O homem sozinho é um homem que não consegue desempenhar as suas tarefas. Agora, quando ele recebe a ação conjunta, quando ele recebe o complemento da mulher, esse homem vira o cão nuclear. Ele ganha forças de Deus.
Ele consegue se relacionar com Deus em outras esferas que sozinho ele nunca conseguiria. Você quer ser santo? Quer glorificar a Deus? Comece com o seu casamento. Ali é a antessala do céu. É ali onde você se parece ou não com Cristo. E mulheres, o papel das mulheres é justamente ajudar os seus maridos a serem cada vez mais parecidos com Cristo, a desempenhar a sua função. Agora, irmãos, mulheres que negligenciam o seu papel, a sua função dada por Deus, deixam seus homens fracos, deixam seus homens moribundos, ou eles acabam se tornando a mulher. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O papel da mulher é elevar o homem, é complementar o homem, e não colocá-lo para baixo, e não destruí-lo. Senão não é mais socorro, correto? Não é mais ajuda, não é mais auxílio. É isso que nós temos que olhar para o texto, é dessa forma que nós temos que olhar para o texto, para os sentidos da palavra no original, o que Deus está fazendo aqui. Então, amados, o ser humano só consegue cumprir a sua vocação, olha que lindo isso, quando ele está em comunhão. O que Deus está fazendo aqui é dando comunhão para o homem. Como que é a comunhão na sua casa? Você só terá... E comunhão não é só ficar conversando, não. Eu estou falando de complemento. Tua esposa te completa? Te auxilia? É isso. Porque eu estou dando foco na mulher, irmãos, aqui, porque o texto está falando da mulher, tá bom? Não estou tendo viés nenhum aqui, não. Porque o homem vai chegar a parte do homem também. Tá? Que já abordamos semana passada, que eu falei dos vagabundos, né? Não falei dos vagabundos aqui? Do homem que não quer trabalhar? Já falei claramente. Solteiras, não case com homem vagabundo. Tá? Eu não preciso nem me preocupar, porque eu não vou fazer casamento com homem vagabundo. Tá? Homem que não consegue nem, né, desempenhar suas funções. Eu nem faço, nem me chame. Nem me chame. Nem faço com mulher que não respeita homem. Mulher que não vai ser auxiliadora do homem. Nem faço. Tá? Então, amados, olhamos para o texto que Deus está instituindo aqui, é uma comunhão. Ou seja, ele só consegue cumprir a sua vocação, glorificar a Deus, quando ele está em comunhão. Ele precisa de alguém que o apoie, o faça avançar e fique ao seu lado. Este alguém auxiliador precisa ser um interlocutor, uma contraparte do ser humano. A mulher trabalha nos bastidores para que a vocação do homem seja concretizada. Aí o que a mulher do homem faz? Hoje, toma o lugar do homem. Quer exercer a função do homem. Ah, ele não faz, eu faço. E esse conceito está dentro da igreja. Não, a mulher, ela tem que ser sábia. O que é uma mulher sábia? Ela sabe identificar claramente quais são as deficiências do seu marido. Só que ela, em momento algum, ela vai entrar e executar a tarefa dele. Ela vai criar meios para que o seu marido seja desenvolvido nisto. O marido tem dificuldade em fazer culto no lar? Pega lá o catecismo, você e a Bíblia, e chega humildemente diante do seu marido. Vamos estudar. O homem que negar isso é um ímpio. O homem que vê a sua mulher humildemente chegando com a Bíblia debaixo do braço, o catecismo, falando, vamos estudar, e ele negar, ele é um ímpio. Mulher sábia edifica o lar. Mulher sábia transforma o homem em um ser que glorifica a Deus cada vez mais. É para isso, mulheres, que vocês foram criadas. E não para ser superior ao homem, e não para ser igual ao homem, e não para adquirir as funções do homem. Vocês são a glória
do homem. Entendem? Vocês foram criadas, conforme Paulo em Coríntios, para o homem. E que tipo de ajudadora é essa? Que seja idônea. É o complemento aí do verso 18, correto? A palavra auxílio, ou seja, ajudadora, socorro, ela é complementada por quê? Por uma contraparte correspondente ao ser humano, ao homem. Ou seja, ser idônea é ser correspondente, servir para aquilo ao qual você foi criado. O ser humano precisa de um complemento que seja relativamente diferente e, ao mesmo tempo, idêntico na natureza. Vocês vão perceber na continuação de que quando Deus emitiu a concepção, a visão de que não era bom que o homem estivesse só, Adão estava justamente nomeando os animais. E qual que é a visão de muitos comentaristas nesse texto? É que Adão estava diante, aí você pensa lá na arca, dos parezinhos. Tinha um leão e uma leoa. Tudo idôneo. Um complementava o outro, correto? O leão e o outro leão complementam? Não, não dá. E Adão estava ali, nomeando, e ele, faltando uma parte. Foi ali que Deus viu que realmente Adão não estava legal. Idônea é isso, irmãos. Diferente, relativamente diferente, mas idêntico na natureza. Imagem e semelhança de Deus, mas com propósitos diferentes, com uma constituição diferente. Olha, amados, a proporção que o homossexualismo ganha como aberração. Aberração. Homossexualismo não é idôneo. Não é idôneo. O homem, ele foi feito para justamente se encaixar na mulher e se complementar. Aí 2 homens barbudos. É o porão do inferno. Não é idôneo. Não é correspondente. Não foi feito para aquilo. Aí pense comigo, vamos pela lógica. Se um homem sozinho, ele não consegue ser completo e concluir o propósito pelo qual ele foi criado. Correto? A solidão do homem. Imagine um homem unido contra o homem. Com o grau, os níveis que ele alcança de destituição, de degradação espiritual. O homossexualismo, e Romanos 1 me permite dizer isso, é a clara e idêntica vontade de Deus entregando esses homens ou mulheres lésbicas à destruição. É os altos níveis da depravação humana. Eu postei esses dias, né? Porque foi o orgulho LGBT, correto? E eu postei lá uma foto de Sodoma e Gomorra, o dia que Deus se orgulhou do LGBT. QI, WZ, jogo da velha, e aí vai. Deus mandou fogo, labaredas, e destruiu aquela cidade. E destruiu a mulher de Jó, porque olhou para trás. Olhar para quê? Para aquele lugar? O que tinha de bom naquele lugar para olhar para trás? E você, será que está olhando para Sodoma e Gomorra? É muito simbólica aquela ilustração da mulher de Ló, tá? Muito simbólica. O que eu chego à conclusão? De que a comunhão, então, complementou o homem. E o que Deus está nos mostrando aqui? Certamente Ele está nos dando um relance, um vislumbre de longe do que a igreja é. E quando nós dizemos, e os puritanos fazem isso muito bem, irmãos, os puritanos foram aqueles que resgataram o conceito familiar e como meio principal para se glorificar a Deus. Porque eles entenderam que igreja é uma extensão das famílias. Não existe igrejas sem famílias. Nossas casas são pequenas igrejas.
E por este motivo deve existir comunhão entre o casal. Os dois devem ter o mesmo objetivo e o mesmo pensamento. Se você negligenciar, se a mulher negligenciar o marido, ou se o marido não amar a sua esposa, o seu filho crescerá num lar onde ele não conhece e não entende a comunhão. Logo, quando ser inserido numa igreja, ou ele vai ser um hipócrita e mentiroso, ou ele não vai querer ficar nesse meio porque ele não tem referências de comunhão no lar. Aonde que ele ganha princípios, o teu filho? No relacionamento entre mulher e homem. E se tiver desajustado, conforme isso aqui, teu filho vai ser desajustado. Amados, os dois devem ter o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, deve ter comunhão. Não é isso que nós temos, a comunhão definida na igreja, não é justamente isso? Tem como ter pessoas doutrinariamente pensando diferente aqui no nosso meio? Não dá, tanto é que temos confissão de fé. Aí na sua casa, aí você quer casar com arminiano, você acha que pode? Você acha que dá? Eu julgo desigual, vai casar com ímpio. Preciso falar? Preciso falar? E eu conheço crentes que querem porque querem casar com ímpios. Seriamente, irmãos, eu penso que Bíblia que essas pessoas estão lendo. Que Bíblia, olha a constituição que Deus está fazendo aqui. A igreja é feita justamente de irmãos que se auxiliam e adequados pelo Espírito. Os irmãos da igreja se correspondem também, porque é o mesmo Espírito, o mesmo batismo, correto? Foram recriados, regenerados pelo mesmo Espírito. Então somos correspondentes. Então, amados, a sua casa, ela é o primeiro passo de como ser igreja. E é entre homem e mulher. A estrutura basilar é homem e mulher. Para de idolatrar filho. O seu príncipe é o seu marido. Quem Deus te deu para cuidar é o seu marido. Então ele tem que ter roupa. Ele tem que ter um suporte. Ele tem que ter comida. Ele tem que ter a base. Você tem que projetar o seu marido e não destruir ele. Tem mulher que, se puder, coloca saia no marido. Tem mulher que, se puder, passa blush no marido. Sabia disso? Isso é distorcer o propósito criacional. Efésios capítulo 4, verso 16. Veja as relações entre a sua família e a igreja. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio, ajudadora, socorro de todas as juntas. Então são complementares, nós irmãos, somos complementares uns aos outros. Na sua casa, a mulher complementa o marido ensina a esposa, e os dois em conjunto glorificam a Deus. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Na medida em que cada parte, olha só, até mesmo na igreja, nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é cauda, nem todo mundo é pé, nem todo mundo... Que cada parte realiza a sua função. Então você, mulher, tem que realizar a sua função. E você, homem, realizar a sua função. Quem determina a função? Deus. Ponto final. Poderíamos ir embora hoje. Verso 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi seu nome. Aqui então, amados, no verso 19, temos mais exemplificações do que ele fez no sexto dia. Ele ainda não criou a mulher.
Ele está relatando aqui, Moisés, qual era o estado do homem e o que ele estava fazendo. Tá? Porque tanto o verbo fazer, é Deus tendo uma concepção de que estava só o homem e ele, vou fazer uma ajudadora. Só que nesse meio tempo, então entendamos, buscando um pouco de cronologia aqui, o verso 19, ele continua relatando o que Adão estava fazendo nesse meio tempo. Moisés aqui informa que da terra formou, né? Aí você pode parecer estranho essa palavra formou. Formou não é o melhor verbo aqui, tá? A melhor tradução, digamos. É que criou, porque o único que foi formado foi quem? O homem, tá? Porém, a etimologia, a origem da palavra para criar e formar é praticamente a mesma, tá bom? É yatser, que significa criar, produzir, tá? Mas os animais da terra, as aves, elas foram criadas. E nós sabemos que os animais da terra eles tiveram o mesmo material utilizado na concepção do homem, né? Que é o pó da terra. Vocês podem ver isso no capítulo 1, verso 24, que a terra produza a terra criaturas viventes, né? Ou seja, criaturas que tinham vida. Percebe então que ele também, aqui ele omite, Moisés omite o fôlego da vida, correto? Ao omitir que os animais receberam fôlego de vida, entendam, eu já expliquei isso aqui, não é a alma, tá? Receber fôlego de vida é se tornar uma criatura vivente. Porque diferente dos vegetais, Deus não deu fôlego de vida. Mas os animais tinham fôlego de vida, né? Eles também interagiam com o ambiente onde eles estavam. O relato não está cometendo um erro aqui, irmãos. Não há dúvida de que os animais são seres vivos com fôlego de vida, mas somente o ser humano se diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então o homem passou a ser uma alma vivente e não um ser vivente. O ser humano e o animal diferem no principal. O ser humano tem relacionamento mais direto com Deus. E quando ele omite isso, ele está nos trazendo a atenção para focar aqui no homem. Tá? Então por isso que ele é sucinto quando ele fala dos animais aqui. Porque ele quer falar mais do homem. Ele quer destacar o que Adão estava fazendo. A sua atividade aqui. E perceba. E trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. Correto? Não se preocupe, né? Porque os peixes são omitidos aqui também. Ele não fala dos peixes. E isso pode ser justificado pelo argumento de que agora o relato não trata mais da criação dos animais. Então você vê claramente que não é o foco falar dos animais. Por isso que ele nem põe peixes. Porque o foco dele aqui é outro. E o texto diz que Deus trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. O próprio Deus levou os animais ao ser humano para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deus deixa a nomeação dos animais a cargo do homem. Como isso lhe transfere o poder sobre os animais, a autoridade sobre os animais. O ser humano não deve apenas usar ou explorar os animais, irmãos, mas antes recebê-los e aceitá-los. E além disso, eu vou longe nisso aqui. Se trata de um trabalho que Adão está envolvido? Quem trouxe esse trabalho? Quem trouxe o seu trabalho? Quem trouxe o seu trabalho? Então você deve fazer isso dentro do propósito que você foi criado. Deus é tão perfeito, irmãos. E às vezes eu e minha esposa se pegamos... Porque parece que os papéis estão trocados, porque minha esposa trabalha fora e eu me dedico ao ministério pastoral. Mas se não fosse o trabalho dela, não teria ministério pastoral. Ela é minha auxiliadora. O trabalho em si não tem problema algum, porque a mulher virtuosa em Provérbios 31, ela trabalhava fora. Mas antes, ela cuidava do seu lar. Ela acordava... Passa a ideia em Provérbios 31. Já leram Provérbios 31? As mulheres com certeza já leram, né? Parece que não dormia. Parece que não dormia. Mas acordava cedinho. Arrumava as roupas da criança, fazia o café da manhã, fazia tudo o que tinha que fazer. E saía para trabalhar. Por que ela fazia aquilo? Para ajudar o seu marido. O trabalho pode ser
produtivo e bom, de forma que glorifique a Deus, porque nós vemos que o trabalho quem trouxe o trabalho foi o próprio Deus. Sim, respeitando a sua funcionalidade de existência. Mulher pode trabalhar sim. Com qual propósito? Ajudar, promover, auxiliar o seu marido. Quero trabalhar para ter a minha independência, o meu dinheiro e não depender de homem. Já me falaram isso dentro da igreja, tá? Já me falaram isso dentro da crente, hein? Já me falaram isso dentro da igreja. Você está fora dos seus propósitos criacionais. Você só trabalha se tiver um consenso entre seu marido e realmente for para ajudar ele. Aí você está glorificando a Deus. O homem vagabundo não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, né? Que não quer acordar cedo, não quer pegar na enxada e não quer ir para a labuta, né? Quem trouxe o trabalho, irmãos? Homens. Quem trouxe o trabalho? Deus. Então, trabalhe. O ser humano, então, determinou os nomes, né? Como diz o texto. E como quer que Adão chamasse, este era seu nome. A autonomia que Adão recebeu de Deus, sendo imagem e semelhança dele, para nomear os animais, e o nome que Adão deu, ficou. Acabou. Isso aqui demonstra o intelecto do homem, a sabedoria do homem, a capacidade que o homem tem. Os comentários sobre essa passagem diz que qual foi o critério que Adão usou para dar o nome dos animais. E se você for no Oriente Médio, e onde se pressupõe que o Éden estava, e toda a raça humana surgiu, né, como nós cremos, a etimologia das palavras do nome dos animais, por exemplo, boi, ela está relacionada com o trabalho que aquele animal fazia. Por exemplo, ele era forte e ajudava a arar a terra, então era com base nessas características que ele recebeu um nome. Adão é ou não é? Um ser com intelecto, com uma razão para olhar, analisar e discernir e nomear. Só que não é que nem você nomeia seu cachorro, vou chamar ele de Cauê. Não é assim. Adão estava ali refletindo, pensando, analisando, estabelecendo juízo. Me surpreende muitas pessoas que querem viver assim, ó, por osmose. Você não foi feito para isso, você foi feito um ser pensante, um ser que raciocina, um ser que tem um intelecto, e você deve usar isso para a glória de Deus. Deve usar isso para a glória de Deus. Verso 20. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ou seja, o socorro que lhe correspondesse. Vocês perceberam que essa sacada de Deus de olhar para o homem foi justamente quando ele estava nomeando os animais? Existe aqui, amados, uma relação entre essa atividade que Adão estava fazendo para o despertar de Deus para... despertar que eu digo é a conclusão que ele teve para dizer que não estava bom o homem naquela situação. Como eu disse, Adão deveria ver aos pares, né, dos animais. Na arca de Noé isso se repete. E provavelmente o nome que ele deu para o leão, ele não deu o mesmo nome para a fêmea. Ele deu um nome diferente. E assim é hoje também, né? A leoa. Enfim. Mas amados, Adão estava nesta atividade, definindo os nomes dos animais. Mas para o homem, diz o texto, não se achava ajudadora idônea. Deus fez para o homem uma auxiliadora idônea. Uma vez que entre todos os animais, nenhuma criatura foi encontrada com essas peculiaridades. A mulher não foi criada para competir com o homem, mas para cooperar com ele. Não para estar acima dele, mas para olhar nos seus olhos, como igual, como eu disse. Em resumo, tudo que não foi encontrado na natureza, na própria criação de Deus, tudo que estava ali disponível, não correspondia para o homem. Isso me leva a pensar que a degradação do homem no pecado, quando ele quer achar correspondência
nas coisas criadas. Isso também é um nível de pecado absurdo. A pessoa, como eu disse, que quer fazer do trabalho dela um meio para suprir a sua correspondência, né? Porque muitas pessoas se vêem no trabalho, correto? Você tira o trabalho da pessoa, não, perdeu o propósito de existência. E outras coisas também, como eu citei, filho. Veja, em tudo que estava disponível para Adão, nada lhe correspondeu. Aí o homem quer pegar o animal e falar, isso aqui é meu filho. O cachorro é o filho. Isso quando não quer se relacionar com o animal. O ser humano se relacionar com o animal. Olha os níveis de degradação que o homem chega. Você tem noção? O texto diz que Adão envolvido ali com tudo disponível, nada lhe correspondia. Aí o homem quer ser correspondido pelas coisas criadas. Você deve se arrepender disso. Você deve se arrepender se você se vê satisfeito ou satisfeita em alguma coisa. A sua satisfação deve estar para com o seu Senhor. Dentro daquilo que Ele te determinou. Porque logo se eu trabalho em nome do meu Deus, para o meu Senhor. Se eu tenho uma esposa, eu a tenho em compromisso para com o meu Senhor. Os olhos do homem nunca foram feitos para serem correspondidos pela criação. Já pensou Adão abraçasse lá as pedras preciosas? Ah, agora estou correspondido. Tem gente que é correspondido só pelo dinheiro. Não. O homem, ele só foi correspondido por uma auxiliadora idônea. É isso que corresponde ao homem. E a mulher só vai encontrar sentido na sua vida quando ela tiver um homem para executar, para aplicar aquilo ao qual Deus a criou, a função para a qual Deus a criou. E por que isso? Porque animais são impessoais, animais não têm alma. Animais não foram criados para corresponder ao homem, e sim para servir ao homem. O trabalho não foi feito para governar a sua vida, e sim o homem governar sobre o trabalho. Percebem as distorções que o homem é levado? Aí você pergunta, por que a mulher não veio antes? Por que a mulher não estava envolvida com Adão ali na nomeação dos animais? Deus poderia ter feito isso? Quando ele formou Adão do pó da terra, ele poderia já ter feito 2 protótipos, um homem e a mulher, ao mesmo tempo? E falar para os dois, pode comer de tudo? Poderia? Mas ele fez? Não. Por quê? Por quê? Por que Deus ordenou a Adão a dar nomes aos animais antes de criar a mulher? Por que Deus deu o trabalho para Adão antes de criar a mulher? Para que ele pudesse apreciar e valorizar mais a mulher. O que deixa entender aqui, nos parece, no texto, Adão precisava compreender que a mulher foi feita para ele. Ou seja, Adão precisava vir primeiro, sentir a falta de algo para dar valor. Adão precisava olhar para si mesmo e se sentir incompleto. Para quando Deus entregar a mulher para ele, seja um motivo de alegria. Agora sim, e vocês, é incrível a palavra de Deus, porque essa é a conotação do verso 23. É essa a conotação do verso 23 para a palavra esta. Eu não sei se tem alguma Bíblia aí no verso 23, vamos chegar lá ainda, tá? Eu só estou adiantando um pouco, mas era bom ter um ponto de exclamação nesse esta. Não vai ter.
Mas a palavra hebraica, ela traz uma... Porque elas têm as terminações da palavra hebraica, ou até mesmo o início, ela diz em qual fonema ela está. Se existe ali uma ênfase ou se não existe. E esta palavra, quando Adão recebe a mulher, é como se ele estivesse dando um salto. Tem gente que olha para a mulher e fala... Parece o Chaves. Triste. Não deveria ser homem. Não deveria ser. Então, amados, ela veio depois para que o homem pudesse valorizar, apreciar mais ela. O nome dela foi dado pelo próprio homem. E apresentar primeiro os animais e tentar encontrar uma ajuda para o homem no meio deles também pode ser interpretado como uma medida de Deus para aguçar ao máximo o ser humano pelo anseio de uma auxiliadora. E é incrível. Porque o homem ele tenta ser correspondido pelo trabalho, pelas coisas disponíveis. Mas interiormente ele não está completo. Não está completo. Porque ele precisa se alimentar daquilo todos os dias. Daquela correspondência falha, pecaminosa. Tanto que no dia que tirar dele, ele morre. Você sabia que existe um grande índice de pessoas que se aposentam e morrem? Sabiam disso? Um grande índice de pessoas que passam vidas numa empresa só, trabalhando direto. Às vezes se aposenta e volta a trabalhar. Mas o dia que ela não consegue mais trabalhar, ela morre. Ela perdeu, na verdade nunca teve, né? Nunca teve um propósito real de existência. Está vendo como Gênesis é primoroso? Para nos trazer o porquê e para que nós fomos criados, tanto o homem quanto a mulher. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Esse verso 21 nos traz um aspecto de cirurgia, né? Parece que Adão está aqui tomando, né, aquelas intravenosas lá, aquelas anestesia, caindo no sono e Deus vindo lá com o bisturi, né, e abrindo ele. Essa é a imagem que vem na nossa mente. Amados, o texto pode ser traduzido por ele aqui, faleceu, sabia? Esse cair num sono pode ser traduzido aqui, entendido, como Adão faleceu. Morreu. Isso é muito significativo. Deus não tolera, aqui também que deve ser destacado, nenhuma testemunha durante a sua obra criadora. Esta criação foge a qualquer olhar humano e desta forma a compreensão final da parte do ser humano não tem compreensão. O homem estava aqui, e destaco isso também, em uma condição totalmente passiva, quando Deus completou sua obra. Assim como na cirurgia, minha esposa operou há pouco tempo, e o sentimento de passividade que você tem, ou seja, inutilidade, que não depende de você, você fica totalmente entregue na mão dos médicos. Eles podem te sedar e fazer o que quiser, até esquecer uma tesoura dentro de você. Já aconteceu isso? Já aconteceu, né? Até isso pode acontecer. Mas não existe participação nenhuma daquele que está sendo operado na própria cirurgia. Nenhuma. Isso aqui nos traz algum ponto de atenção. Deus está fazendo o que aqui? Criando um ser à sua imagem e semelhança. Qual que é a participação do homem nisso? Nenhuma. O homem está como se estivesse morto. Morto. Inválido. Não está participando de nada, irmãos. E isso também nos traz uma ideia de que o presente que ele deu a Adão, Eva, a mulher, é totalmente, absolutamente oriunda de Deus. Quando Adão olhasse para Eva
ele pensaria: foi Deus, totalmente Deus, que me deu essa mulher. Foi totalmente Deus que me preencheu na minha inexistência ou na minha fragilidade. Aí eu pergunto para os homens: você olha assim para a sua mulher? Você olha assim para a sua mulher? Foi totalmente Deus que me deu. Quantas vezes no meio da briga de casal você falou: pior coisa que eu fiz foi ter casado com você. Parece que você que criou ele, né? Ou você criou ela. Nós devemos pensar no que nós falamos em momentos de ira e refletir que o cônjuge que eu tenho foi dado por Deus. Dado por Deus. Ainda mais nós que cremos na providência de Deus, na causa primária e nos decretos. O relato diz que tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Adão não sabe os detalhes do que aconteceu, mas sabe que Deus o usou, tirou uma parte do seu corpo, enquanto ele dormia para formar outra criatura. Assim sendo, todas as tentativas de explicação na criação da mulher a partir da costela não passam de elucubrações humanas, ou seja, especulações. Não se sabe como exatamente Deus construiu a mulher a partir da costela do homem. Eu li muitas coisas. Falaram que no osso tem o tutano, né? A costela tem o tutano. No tutano tem aquelas células troncos. E a célula tronco é justamente o que é utilizado para tentar se clonar humanos. Até isso eu li. Mas eu não vou para essa via, tá? Eu sei que Deus não precisava de uma costela, não precisava de nada para criar uma mulher. Então eu não vou ficar aqui viajando nesses assuntos, tá? Mas não se sabe ao certo como que Deus realmente fez. Eu sei que ele fez. E com os olhos da fé nós olhamos para isso e realmente entendemos que a mulher veio do homem, da costela do homem, tá? Interessante, né, que o verso 22 vai dizer assim: e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Olha a passividade do homem em receber a auxiliadora. Olha a passividade do homem desde o início da criação. Tudo ele recebeu. Tudo já estava pronto. Tudo era independente do homem. Amados, a eleição, a salvação somente pela graça, ela já é destacada, o agir de Deus. Ele independe do homem desde os primeiros versos da Bíblia. Como que nós podemos chegar hoje no século 21 e dizer que o homem tem alguma participação em alguma ação de Deus? Nunca teve, nunca terá. Não tem. Essa que é a verdade. Até mesmo para os salvos que estão com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não capacitar, não agir, você não consegue fazer. Você não consegue fazer. A mulher, então, podemos dizer que é um presente para o homem? Com certeza. Deus trouxe para o homem um presente tirado do próprio homem. Adalto Lourenço, ele é pastor e também cientista, diz que esse texto é muito rico em detalhes científicos. Por que Deus fez Adão cair em um profundo sono? Porque ele seria operado para a remoção de uma das suas costelas. O método da anestesia, que é usado hoje, né, a anestesia geral, foi a anestesia que o paciente recebe. E é para que caia no profundo sono e os seus sensores, o seu sistema sensorial, ele seja desligado. Mas, amados, por encarar que a mulher é um presente de Deus, por encarar que Deus é quem formou e deu ela ao homem, ele tirou ela de nós, irmãos, da costela, justamente para nos trazer a importância que ela tem e que ela faz parte de nós. Para que você ame ela como parte integrante, homem, do seu corpo. É por isso que ela veio da sua costela. Para que você entenda que você não vive só para você.
O propósito do homem é cuidar daquilo que saiu dele. É cuidar, é como diz em Efésios 5:29. Olha só. Efésios 5:29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Você odeia o seu próprio corpo? Você fica enfiando faca no seu corpo? Você fica maltratando o seu corpo? Antes, isso eu tenho certeza que você faz. Você se alimenta para cuidar do seu corpo, você não fica com fome, porque senão você morre. E dele, cuida. Dele, cuida. Como também Cristo faz com a igreja. O propósito do homem é cuidar, amar a sua esposa. Perceba que a mesma coisa que ele mandou ele fazer com o Jardim do Éden, cultivar e guardar, vigiar, o que o homem tem que fazer com a esposa? É a mesma coisa. Como eu cultivo a minha esposa? Com amor, com cuidado, com dedicação, com zelo, com carinho. Eu me dou para ela. É isso que o homem tem que fazer. Ele vigia, ele exorta a sua esposa, ele ensina com amor. O quão longe nós estamos, homens, do propósito criacional que nós fomos criados. O quão longe nós estamos. Então você vê que os dois têm responsabilidades diferentes. Você percebe que Deus já constituiu os dois com propósitos diferentes, porém, que se completam. Essa é a questão. O marido, ele ensina a sua esposa para que ela seja cada vez mais uma auxiliadora propícia, idônea. Por isso que o marido, ele ama, porque ele quer cada vez mais que a sua esposa glorifique a Deus dentro do propósito ao qual ela foi criada. Agora você só maltrata a sua esposa, você só pisa nela, você só maltrata ela. Quando que ela vai conseguir? Não tem cultivo. Não tem cuidado, não tem vigilância. E isso é fruto do pecado. Não vou entrar nem nas partes, né, que a mulher é santificada pelo marido, né, que deixa isso tão claro. Mas todos esses princípios nós já vemos em Gênesis. Em Gênesis. E trouxe a mulher ao homem, a primeira cerimônia do casamento. Acontece aonde, então? Quem é o ministro? Quem está ministrando o casamento? O próprio Deus. Deus está celebrando o casamento do primeiro homem e da primeira mulher. Verso 23. Então disse o homem, aqui está o destaque que eu já tinha dado uma introdução antes. Esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Algumas mulheres com os óculos do feminismo vai encontrar aqui uma certa prepotência, né, e soberba de Adão, mas não é isso. Quando Adão fala, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está falando, agora sim! Agora sim! Eu sou correspondido! Agora sim! Tem um tom aqui de gratidão, de alegria, de explosão de sentimento. E deve ser o nosso sentimento para com nossas esposas todos os dias. Porque com todos os defeitos que a sua esposa tem, meu amado, uma coisa você deve estar certo. Esses defeitos devem ser também amados por você. Você deve exercer misericórdia para com sua esposa. Você deve ter paciência com ela. Isso é o que a Bíblia nos ordena. E eu sei que é difícil, homens. Eu sei que é difícil por causa do pecado. Por causa do egoísmo nos nossos corações. Mas o sentimento sem pecado é esse. Tudo que nós estamos vendo aqui, o pecado ainda não tinha adentrado ao mundo. Esse é o sentimento para com o casamento, para com as nossas mulheres. E mulheres para com os seus maridos.
o quão longe estamos. E quando eu olho para a sociedade, eu penso, olha o caminho que a sociedade está tomando. Aborto, homossexualismo, individualismo, porque você não pode ser nem tanto abortista, nem homossexual, mas você pode ser um egoísta, individualista, que quer viver sozinho. Você está fora dos planos de Deus, totalmente fora. Essa exclamação poética tem a palavra-chave essa, como eu disse aos irmãos. 3 vezes o homem aponta para a mulher com toda a força do seu primeiro amor. Aqui a expressão, já viram a expressão foi amor à primeira vista? É Adão! Adão teve amor à primeira vista. Ele viu ela, o zóio quase brotou na cara. Essa é minha mulher! Essa é minha mulher. Mas eu vou dar um destaque aqui, tá, irmãos? Em tom exortativo. Essa auxiliadora veio de Deus. Tá bom? Não é você que escolheu, não é você que deseja, não é você. Vem de Deus. E é tão de Deus que eu uso o meu próprio exemplo com a minha esposa. Eu falo para ela, como é que você foi casar comigo? Ímpio. E ela fala, toda vez que ela fala para mim, você vai pensar que é meio pentecostal isso, né? Mas ela fala, Deus sempre me falava para aguardar que Ele faria uma obra em você. Isso aqui também não é respaldo para você entrar em namoro evangelístico também, tá? Porque isso foi uma exceção da exceção. Mas foi tão de Deus. Realmente Deus que nos uniu. E todo mundo que foi no meu casamento falou o quê? Vai durar 1 mês casamento. Já estamos 9 anos juntos. Junto desde os 15 anos de idade, né? Tá aí, minha esposa. Eu vou falar que é eu que quis ela? Pelo contrário. Nem eu, nem ela queria. Mas Deus nos uniu. Deus nos uniu. Então não fique preocupado, solteiros aí ficam, eu vou casar, não vou casar. Isso está acontecendo. Parece que Deus está fazendo com você a mesma coisa que Ele fez com Adão. Você se sentir lá no fundo incompleto para quando Ele der para você, para que você dê valor. Para que você dê valor, para que você cuide, para que você aprecie. Tá? Então não fiquem desesperados, solteiros. Esperem em Deus. É Ele quem trouxe aqui, quem fez, quem entregou, quem é o sujeito. Mais claro do que isso, não temos. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Sem que ninguém precise... Olha que interessante, né? Ele estava nomeando os animais, agora ele nomeia quem? A própria mulher. Ele deu o nome. E Deus nem falou para ele fazer isso. Mas assim ficou. É maravilhoso, irmãos, aqueles que têm o dom do casamento e prezam por isso. Se você entendesse o quanto o seu casamento pode glorificar a Deus, você se empenharia com todas as forças da sua vida para que o seu casamento ele realmente seja algo bom aos olhos de Deus. Verso 24, vamos caminhar para o final. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Então veja, o que Deus está fazendo no verso 24 aqui? Ele está perpetuando o que ele fez. Ele está dizendo que ele quer que continue com essas alianças sendo feitas. Ele está aqui também anunciando que outras gerações viriam após Adão e Eva. Mas como elas deveriam suceder? Deixar pai e mãe e fazer o que aconteceu com os primeiros. É isso que ele está fazendo. Então, deixar pai e mãe é algo muito significativo para nós. Porque a instituição do casamento, ela está dentro desse contexto. Vou casar, mas vou continuar morando com meu pai e com a minha mãe. Não é bíblico. E você sofrerá graves consequências, além de que não ser uma honra ao seu pai e à sua mãe. Como assim, pastor?
Porque quando você tem condições para se casar e aguarda no Senhor, o que se pressupõe? Que você já consegue, independentemente, sustentar, cuidar da sua família. Você tem responsabilidades e compromissos espirituais o suficientes para cuidar da sua família. Então, o casamento, ele também pressupõe independência do casal. Esta família, ela tem que ser autossustentável em si mesma. Porque, afinal, o homem estava incompleto quando lhe faltava o varão. Quando ele casa, ele já tem tudo. Ele está completo. Então, o casamento é o ápice. O casamento, para o ser humano, ele é o ápice da glorificação de Deus. Só que em que contexto? Aqui Deus está no verso 24 dando um contexto. Para que isso aconteça na sua forma plena, você deve se apartar, sair, deixar o pai e a mãe. Porque sabe o que vai acontecer? A primeira crise no casamento, você fala, ah lá, mãe, ele tá brigando comigo, mãe. Ô pai, tá faltando dinheiro, pai, me ajuda aí. Você acha que você está glorificando a Deus com isso? A ordem bíblica é que o casal seja completo em si. Por isso que o homem, se você seguir os parâmetros de Gênesis, o homem já trabalhando, o homem já se relacionando com Deus, e a mulher só vindo para ajudar. Então veja, homens que irão casar, você deve ter a sua vida espiritual para com Deus. E a mulher que se ajuntar a você é para te jogar você, de impulsionar você cada vez mais na sua vida espiritual. Agora tem uns camaradas que casam com certas pessoas que parece que é para afundar. E claro que eu estou falando de casamentos pecaminosos, que não aguardaram em Deus, e estão dentro daquelas características que os próprios irmãos aqui também me ajudaram. Os irmãos estão entendendo? O homem e a mulher elas têm que ser completos em si, em todos os aspectos. A família ela tem que ter uma autodependência. O homem deve depender da mulher e a mulher depender do marido. Só. Pai e mãe acabou. Acabou. Não tem mais relação. É uma família, eles cumpriram. E está dentro de honrar pai e mãe isso, sabiam, irmãos? Honrar pai e mãe está dentro disso. Filho que permanece com a mãe até os 40 anos de idade, está glorificando a Deus, você acha? Se não fosse celibatário, o que está acontecendo? E se fosse celibatário, no mínimo tinha que estar no campo missionário, né? Servindo ao Senhor, pregando o evangelho por aí. Agora está em casa, acordando meio-dia, jogando videogame. Está fazendo o que da vida? O que é isso? O homem não foi criado para isso, irmãos. Não foi criado para isso. Então, amados, alguns pontos são destacados no casamento, mas o tempo não me permite. Mas eu queria destacar isso, irmãos. O casamento exige deixar pai e mãe antes da união entre marido e mulher. É a grande frase, né? Só casa quem tem casa. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Um casamento só é possível quando um homem e a mulher saem da antiga família para se tornarem totalmente livres, um para o outro. Tendo isso em vista, vocês que têm filhos, como que você deve criar o seu filho? Já com isso em mente. Aí a mãe cria a criança como um bibelô. É meu filho. Você nunca vai liberar ele para casar. Ele vai ser o de 40 anos que mora com você. O pai e a mãe têm que preparar os filhos para deixar eles. Para deixar pai e mãe. Por isso que um judeu, com 13 anos de idade, ele já era responsável por um rebanho de ovelhas. Sabiam disso? Se morresse de fome, se caísse no buraco, uma criança de 13 anos é que tinha que ir lá e resgatar e cuidar e dar alimento, acordar cedo com 13 anos. Com 13 anos. Mas hoje, essas crianças de hoje tudo morfética. Tudo
Boca aberta. Isso é o quê? É o aparente resultado da criação dos pais. Criação dos pais. As filhas, como você deve criar uma filha? Totalmente diferente de como você cria um filho. E qual que é o parâmetro? As funções que eles exercerão no casamento. Quem tem que acordar cedo para trabalhar? Aí você vai deixar seu filhinho lá. Ah, mas é tão bonitinho ver ele dormir. Mas você está criando um monstro, você está desonrando a Deus. E ele vai ser um péssimo esposo. Péssimo esposo. Não dá responsabilidade para a criança. Você está preparando o seu filho para deixar pai e mãe? Está aqui, irmão. Se vocês enxergam, irmãos, como é clara as Escrituras. Se é um dever de todo indivíduo deixar pai e mãe se casar, constituir família, aqueles que já têm família devem preparar os filhos para quem, então? É só você usar a lógica. Ninguém, essa frase é tão conhecida, né? Ninguém cria filho para si mesmo. Não é sua, Felipe. Infelizmente não é sua. É Deus quem te deu. Ele te deu uma missão. Preparar ela para constituir família. Ainda mais mulher, né? Ainda mais mulher. Jojo. Tem que preparar o Jojo para ser um exímio homem trabalhador que ame a sua esposa. Lourenço. Mesma coisa. Preceitos bíblicos, irmãos. E verso último, 25. E ambos estavam nus. O homem a sua mulher e sua mulher, e não se envergonhavam. Tem tantos conceitos aqui nesse verso 25. O leito sem mácula está aqui de Hebreus. Se guardar para o casamento. Você percebe que Moisés ele só cita essa situação de nudez com um aspecto de sexualidade para com o homem depois que ele já instituiu o casamento. O casamento, amados, ele deve ser transparente. O casamento, ele é despojado. O que é isso? O casamento é o lugar de se desnudar em todos os aspectos, emocionalmente e fisicamente. Por ser um complemento do outro, você não deve ter reservas mentais no seu casamento. O que você está sentindo, quem é a primeira pessoa que você desabafa? Com o seu cônjuge. Os problemas que você está passando na sua alma, as suas crises espirituais, quem é o primeiro que tem que te oferecer ajuda? O seu cônjuge. Não tem reservas mentais. Nós temos que estar nus, um diante do outro. Não existia vergonha. Vocês viram isso? Não existia vergonha. Pois a vergonha é uma reação do quê? De quando algo é exposto e desmascarado. Aí você fica envergonhado. As duas pessoas no Jardim do Éden que viviam em obediência total diante de Deus não sabiam nada a respeito do poder da dúvida, da ruptura. Viam-se mutuamente como dádiva de Deus. Tinham sido criados um para o outro. Existiam um para o outro. A vergonha é ocultar, a mim mesmo diante do outro por causa do mal que está em mim. Isso é vergonha. A vergonha ela só tem existência quando você oculta algo. Aí você fica envergonhado. Ai, me descobriram. No casamento não existe isso. O casamento é um livro aberto. É dependência, é mutualidade. Como que eu vou querer que a minha mulher me impulsione, me ajude, sendo que eu não me abro com ela? Dou nem bom dia para ela. O casamento, isso para encerrar, não existe vergonha porque é santo. Você só sente vergonha quando você rompe os limites. Você só sente vergonha e culpa quando você não respeita o tempo de Deus para isso. Só existe sexo dentro dos limites que Deus instituiu. E esse é o casamento. Sexo fora do casamento é adultério. Sexo
sem aguardar o casamento, é fornicação. Os dois são enquadrados pela Bíblia como pecados de imoralidade sexual. Imoralidade sexual está em pé de igualdade com idolatria. E quando você comete esses pecados, aí você fica envergonhado. Aqui não existia vergonha porque foram duas pessoas criadas por Deus, unidas por Deus, dependentes de Deus, e que se casaram com ele, como sendo o ministro. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer que um cordão de 3 dobras não se quebra. Só existe casamento que glorifica a Deus quando ele é quem une o casal. Quando os dois se guardam e esperam no Senhor. Esse é o padrão bíblico de casamento. Que Deus abençoe os irmãos. Essa é a função do homem e da mulher quando unidos. Funções específicas, criados em tempos distintos, de formas diferentes, mas que estão unidos e se complementam. Que nós, homens, possamos aprender com a palavra de Deus e amar as nossas esposas, assim como Cristo. Que possamos nos dedicar, morrer, como Adão ficou praticamente morto quando ele ganhou a sua esposa. Que nós possamos morrer para nós mesmos e amar aquilo que Deus nos entregou. E mulheres, façam aquilo pelo qual vocês foram chamadas a fazer. Amem seus maridos também. Sejam sábias. Uma mulher sábia, ela é mais eficaz do que um exército de 30 mil soldados. Uma mulher sábia, se ela, com a sabedoria das Escrituras, se ela conseguir direcionar o seu lar, você vai ter o melhor marido que vocês podem imaginar. Deus conferiu a vocês um poder de auxílio, de suporte, de ser um impulsionador. As mulheres é a gasolina do foguete. Mas a gasolina também do foguete pode explodir tudo e acabar com tudo. E não lançar o foguete lá para onde ele tem que chegar, né? Então, amados, todos nós temos compromissos e responsabilidades para com Deus. Que a palavra de Deus encontre jazida, lugar no seu coração. E você viva para isso. Amém? Vamos orar?